vai com esse cartão ter um recurso mensal se ela botar o filho dela na escola e se vaciná-los. Então tem uma condicionante, tem de vacinar e botar na escola. Com esse Bolsa Família, tá? O que nós atacamos? Nós atacamos a situação emergencial. Qual é a saída que é estruturante, ou seja, que é de médio prazo, mas que é aquela que nós buscamos? É essa que está ocorrendo. Esse quadrimestre nós geramos 860 mil empregos com carteira assinada. Né? Batemos todos os recordes desde que há a estatística no ano passado, quando chegamos a gerar 1.600.000 empregos. Então, esse processo do Bolsa Família, a solução estrutural é aumentar o emprego do país e levar essas pessoas para o mercado de trabalho. Por que eu disse que o PAC é um pouco isso? Porque o PAC, a quantidade de obra civil que nós fazemos, você só imagina, nós fazemos, hoje o PAC está botando 504 bilhões em quê? Rodovia. Emprega quem? O trabalhador, né, que tem, vamos dizer assim, o trabalhador que tem aquele requisito básico. Né? Ele é o trabalhador pouco especializado, mas hoje já exige alguma especialização. Então, é uma oportunidade para esse pessoal que tá recebendo Bolsa Família. Para fazer ferrovia é a mesma coisa, gasoduto é a mesma coisa, hidrelétrica é a mesma coisa. Toda essa área. Toda essa área de infraestrutura, ela é extremamente empregadora de mão de obra. E o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, nós vamos passar agora por um processo de modificação, porque essas pessoas hoje elas têm um horizonte, elas têm esperança. Elas, ao mesmo tempo que recebe, quem recebe é a mãe. Por isso que eu falei na mulher, não é o pai. Mesmo quando tem um pai e uma mãe, quem recebe é a mãe. Porque a suposição básica nossa é uma suposição que é o seguinte, a mãe jamais deixará seu filho sem comer. E o nosso alvo no programa Bolsa Família é a criança e o jovem. Ministra, deixa eu voltar um pouquinho para perguntar uma coisa que eu acho fascinante, impressionante, que é a sua filiação ao PDT, seguindo o nosso querido Leonel Brizola, que, aliás, eu adorava entrevistar ele porque ele me chamava de Jó. E aí eu chamava ele de Brizola. Quando ele me chamava de Jó, eu dizia, mas Brizola... ou também de Leonel. E uma vez um assessor dele falou assim, só tem duas pessoas que chamam ele de Leonel, a mulher dele e você. Eu digo, mas ele gosta, ele adorava, né? Era uma pessoa que eu achava fascinante, né? de uma inteligência política, de uma inteligência também não política. Como é que era ser, durante o tempo que você foi, seguidora de um homem com essa personalidade tão forte e tão dominadora? Olha, Jô, o Brizola foi um grande líder democrático desse país. Eu acredito que ele teve uma importância muito grande no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Porque nesses dois estados ele teve a carreira política dele mais ligada a esses dois estados. Então, no Rio Grande do Sul, ele era uma pessoa que ele se tornou uma referência. Por quê? Porque ele fez primeiro aquele movimento da legalidade, você lembra? Lembro. E acabou com o analfabetismo no Estado. Eu acho a participação dele ele acabou com maior que no Rio. Aliás, é maior mesmo, você tem razão. Ele acabou com o analfabetismo, ele criou aquelas escolas, ele também foi ele responsável pela criação da empresa de telefonia, CRT. Ele também criou a empresa de energia elétrica, quando ele depositou R$1 lá para Bondencher? Exatamente. Acho que era para Bondencher. Bom, ele deu ao Estado do Rio Grande do Sul instrumentos para o Estado chegar à modernidade. Então, eu acho que ele foi uma referência na luta democrática do país e também na questão, eu acho, ele sempre foi muito preocupado com a questão nacional. Mas quando você saiu do PDT, da afirmação. Ele ainda era ativo no partido, não era? Era. E aí? Mas aí eu achava, eu comecei a achar, Jô, aquilo que eu te disse. Quando você não acha que as suas ideias e o que você pensa, não é que eu achava que eu era contra o que ele pensava.
eu queria mais um pouco, tá? Eu achava que sim, você foi secretário do governo. Meio restrito. Dele eu não fui, né? não. Foi depois do Olívio? Do Olívio Dutra. Antes dele eu fui do Colares. Do Alceu Colares. Mas o Leonel devia ser uma pessoa, quer dizer, eu achava ele uma pessoa, de fato, fascinante, extraordinária. Né? Eu diria assim, ele não é uma pessoa, vamos dizer, desta época, né? Ele tem a ver com a história do Brasil do século passado. Você sabe que na última pesquisa que fizeram, ele como candidato à presidência, e que ele chegou atrás do Enéas, inclusive. Aí eu perguntei para ele, mas, Leonel, o que você está vendo? Como é que pode acontecer isso? Ele olhou para mim e falou, você sabe que eu acho que eles estão fingindo? Porque ele não... Isso fora do ar, né? Ele não podia reconhecer aquele momento absurdo, né? Em que, de repente, você pega um candidato com um Enéas, coitado, que até já faleceu, mas sem a importância histórica que tinha o Brizola. Sem a importância histórica, sem a trajetória dele. É lastimável, né? Mas é real. Bom, ministra, o papo está muito bom, a gente garra na conversa. Também gostei. Mas chegou a hora de eu me despedir, de agradecer a ministra com tanta coisa para fazer. Conversei com a ministra Dilma Rousseff. Muitíssimo obrigado. Quero um beijo e muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.